Ajustes violentos. Capítulo 4. Para um observador que estivesse no alto das colinas de Pittsburgh na noite de 21 de julho de 1877, aqueles 3 quilômetros de pátios da ferrovia Pensilvânia que se estendiam ao longo da Liberty Street, às margens do rio Allegheny, pareciam Atlanta em chamas. Multidões furiosas, milhares de homens fortes, muito deles armados, incendiaram 39 prédios e mais 1.300 vagões e locomotivas. As chamas de um enorme silo subiam alto no céu, como um raio de fúria. A violência começou quando Tom Scott pediu que Washington enviasse homens da Guarda Nacional para acabar com uma greve dos ferroviários que se alastrava. Quando os soldados entraram na cidade, na tarde do dia 21, foram recebidos como uma chuva de pedras lançadas por uma multidão furiosa. As tropas corresponderam à bala, matando pelo menos 20 pessoas, e em seguida bateram em retirada desorganizada para a grande oficina de manutenção, na Liberty, a Roundhouse, como era chamada, entre as ruas 26 e 28. O incêndio dos pátios ferroviários começou na oficina, com intenções nitidamente assassinas. Uma multidão empurrou vagões em chamas pelos trilhos e lançou sobre os soldados, que se salvaram com as mangueiras de incêndio da ferrovia. A manhã seguinte era um domingo, e conforme as multidões diminuíam, a fumaça aumentava de forma perigosa. Os soldados resolveram sair à força de onde estavam. Dessa vez, o tiroteio aparentemente foi iniciado pela multidão, e quando os soldados responderam ao fogo, lançaram uma metralhadora Gatling. 22 ou 23 pessoas foram mortas, incluindo vários soldados. O The Commercial and Financial Chronicle, o Wall Street Journal da época, repudiou a saturnália de violência e pilagem, mas culpou também os erros da má administração em Pittsburgh. Na semana seguinte, as greves se espalharam por todo o país. 11 pessoas foram mortas em uma greve dos ferroviários em Reading, Pensilvânia, na segunda-feira. Na terça e na quarta já haviam greves gerais em Chicago e St. Louis, com conflitos feios entre a polícia, tropas e trabalhadores, e várias mortes. Greves em São Francisco se transformaram em tumultos assassinos, anti-chineses. Praticamente toda a cidade importante viu algum tipo de distúrbio antes da violência finalmente se dissipar por exaustão absoluta e pelo aumento inexorável das tropas. Em 5 de agosto, o líder da equipe de reação em Washington relatou ao presidente e ao secretário de guerra que havia paz em toda parte. As greves de 1877 não foram de forma alguma as primeiras dos Estados Unidos. Mas junto com os confrontos sangrentos dos Molly McGarry nos campos carboníferos da Pensilvânia, entre os mineiros e agentes da Pinkerton, alguns anos antes, foram os primeiros a ter um perigoso fundamento na diferença de classe. Nota de rodapé em Molly McGarry. Molly McGarry, organização irlandesa surgida na primeira metade do século XIX, lutava contra os proprietários de terras por seus direitos. Sua atividade violenta e muitas vezes clandestina deu a ela importante força política até a Primeira Guerra. Imigrantes levaram a organização para os Estados Unidos. Os mineiros de carvão irlandeses usavam táticas usadas contra os proprietários de terra na Irlanda, em confrontos contra as empresas mineradoras. Fim da nota de rodapé. Na superfície, as turbas de Pittsburgh se pareciam muito com as multidões europeias de algumas décadas antes, e os jornais não se cansavam de evocar o espectro da comuna,
o Levante de 1871 em Paris. Tom Scott, apesar de suas raízes humildes, interpretou com perfeição o papel do plutocrata indignado. Foi a década mais estranha de todas. Por gerações, os historiadores trataram os levantes trabalhistas de 1877 como uma reação à longa e impiedosa depressão dos anos 1870, normalmente descritos como a segunda pior década da história, depois da depressão dos anos 1930. Entretanto, pesquisas mais recentes deixaram claro que se houve alguma depressão, ela foi curta e branda. Na verdade, a década viu um dos crescimentos mais rápidos já registrados e marcou o ponto em que a indústria pesada americana começou a reduzir da forma expressiva a distância em tecnologia e produtividade para a Grã-Bretanha. Mas aquela época ainda parecia terrível, tanto para banqueiros e homens de negócios, quanto para trabalhadores comuns na indústria do campo. Havia uma profunda corrente de agitação social. Protestos no campo se espalhavam pelo meio-oeste. Greves industriais deixaram mortos e feridos dos dois lados na linha de piquete. E o característico populismo americano do dinheiro fácil, antimonopolista, pela primeira vez criou raízes. Os Estados Unidos estavam tomando um rumo da modernidade. O poder da exploração tecnológica e comercial vinha se fortalecendo desde os anos 1840 e 50. Mesmo enquanto as estruturas sociais tradicionais eram reviradas pela Guerra Civil. A visão Whig de uma sociedade sem atritos e monádica de artesãos e fazendeiros independentes estavam sendo engolida por sua própria lógica inflexível de desenvolvimento. A infraestrutura da modernidade, transporte rápido e barato, acesso imediato a matérias-primas como carvão, ferro e petróleo, comunicação em tempo real, canais abertos para o fluxo de capitais estrangeiros, exigia instituições em escala mastodôntica, espaçosas, desalmadas, focadas de maneira autista em produzir mais aço, mais carvão, mais títulos e ações, mais do que o que quer que por acaso produzissem. Durante os anos 1870, as forças poderosas que impulsionavam a modernização alcançaram o torque máximo sobre as velhas maneiras de viver, de governar e de fazer negócios. Os capitães da modernidade, os Carnegies, os Rockefellers, os Golds e seus admiradores, todas as pessoas ansiosas por galgar novos patamares, comprar mais coisas, comportar-se de novas maneiras. Imigrantes em busca de livrar das estruturas semifeudais incrustadas da velha Europa. Todos eles se deleitavam com a mudança. Provavelmente, a outra metade do país a odiava. O Crash de 1873. A casa bancária de Jay Cooke Corporation, com um portfólio recheado de papéis invendáveis da ferrovia Northern Pacific, fechou suas portas em 18 de setembro de 1873, dando início a uma crise bancária e, na versão tradicional, dando início à Grande Depressão dos anos 1870. É impossível exagerar o choque provocado pela falência de Cook, pois ele era visto como o principal banqueiro privado americano, e houve poucas pistas das dificuldades por que ele estava atravessando. O The Commercial and Financial Chronicle disse que a notícia foi recebida com uma incredulidade quase zombeteira por parte do público mercantil. Cook era um nome,
Em Wall Street, que ultrapassava os limites da comunidade francesa. Era um gênio de marketing que sozinho estabilizara as finanças da União nos piores dias de 1862 a 63, organizando uma enorme venda de títulos de cidade em cidade, quase de casa em casa, a primeira verdadeira venda de papéis no varejo da história. Cook ainda lançou 2 emissões muito grandes de títulos federais, totalizando quase $1 bilhão, enquanto cobrava comissões mínimas e assumia todas as despesas de marketing. Seus clientes no varejo também demonstraram ser os detentores de títulos ideais. Pessoas comuns compravam para poupança de longo prazo, não para especulação. Seus papéis desapareciam dentro de açucareiros ou colchões em vez de influenciar os mercados. Cook obtinha apenas um lucro modesto com os títulos, mas tornou-se um dos banqueiros de investimento mais conhecidos do mundo. Um homem com o qual, mesmo os Barings e os Rothschilds estavam satisfeitos em se associar. Uma série de casas de Wall Street caiu na esteira de Cook. A Bolsa de Valores suspendeu os negócios e as câmaras de compensação de New York ficaram mais de uma semana fechadas. No início, a opinião oficial resistiu às má notícias. A Chronicle, cujos comentários costumavam ser bem mordazes e duros, levou a sério a noção de que o atual pânico de Jay Cook indicava que havia algo muito errado, pois desde o fim da guerra jamais nossa comunidade mercantil esteve em melhores condições que agora. Na verdade, o país estava passando por uma grande crise bancária, que durou até meados de 1874. Como as linhas de cabos de fibra ótica nos anos 1990, as ferrovias tinham sido construídas muito além da demanda verdadeira. A North Pacific de Cook era apenas um exemplo especialmente clamoroso. O Chronicle teimava em insistir que os ganhos das ferrovias ainda cobriam com facilidade suas obrigações com o serviço de dívidas, em uma era de preços nominais em queda. Até o fim de 1873, os títulos de 89 ferrovias entraram em default, e esse número chegou a 108 durante o ano seguinte. Era uma época em que as ferrovias respondiam por cerca de 80% do total da capitalização do mercado de ações. Mesmo um jovem magnata como Rockefeller se mantinha longe dos mercados de títulos públicos. Portanto, uma crise nas ferrovias devastaria toda Wall Street. And my brother Jeff Carter on guitar. And I'm Dina Carter, y'all. Thank you again for coming. Thanks. All right. We'll just jam out a little bit. We got some time. O Chronicle estava preocupado com o impacto de um crash desde o verão anterior. O resultado das exportações fora fraco em 1872, então o ano começou, o ano novo, com um déficit comercial extremamente grande, que foi financiado por empréstimos externos de curto prazo. Os empréstimos eram depositados em Nova York, deixando os bancos temporariamente cheios de dinheiro. Durante a primavera, as vendas das emissões das ferrovias foram muito baixas, e a Wall Street se manteve por meio de empréstimos rescindíveis, que os bancos podiam chamar a qualquer momento. Em suma, os bancos de Nova York estavam financiando mutuários de longo prazo com dinheiro estrangeiro quente, como fizeram os bancos tailandeses e malaios em 1997. Então, julho e agosto trouxeram as notícias boas e más, de que os fazendeiros do Oeste estavam colhendo uma safra espetacular, e o dinheiro começou a seguir para lá, para movimentar os trens de transporte de grãos. Na melhor das hipóteses, um aperto financeiro seria inevitável. Pierpont Morgan foi uma das poucas figuras de Wall Street a perceber o que estava para acontecer, e exigiu o pagamento da maioria dos devedores do Drexel.
Morgan bem antes do crash. Pode não ter demonstrado muito espírito público, mas mostrou um excelente banqueiro. Os acontecimentos na Europa transformaram um período difícil em uma vida verdadeira de tormenta. Depois de sua vitória relâmpago na Guerra Franco-Prussiana de 1870-71, o chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, cobrou altos tributos dos franceses em 1872 e 73. O pagamento total de $1 bilhão em ouro era mais ou menos do mesmo tamanho, em termos reais, que as reparações da Primeira Guerra Mundial exigidas em Versalhes. Com a diferença que os franceses realmente pagaram quase tudo de uma vez e com uma economia muito menor do que a que tinham os alemães em 1919. Levantar o dinheiro possivelmente foi o maior tour de force do sistema bancário do século XIX. E a conquista que coroou a família Rothschild, especialmente seu ramo francês. Mas a enorme transferência de fundos afetou as bolsas do continente por todo o ano de 1873, mesmo na Alemanha, e também o fluxo de capitais da Europa para os Estados Unidos. Havia muito tempo, os europeus tinham se desiludido com as ferrovias americanas, devido a ultrajes como as guerras da Erie. Mas agora, mesmo se quisessem ajudar, não tinham como gastar sequer um sol. Observadores sofisticados que se deparassem com as ruínas do crash de 1873 pouco veriam adiante além da desolação econômica. Mais de um ano depois, a mensagem do presidente Grant ao Congresso falava da contínua prostração nos negócios e nas indústrias. Na verdade, de acordo com os números, ele estava bastante equivocado. O motor da economia americana estava demonstrando sua verdadeira força, avançando como nunca fizera antes. Uma década muito peculiar. As novas provas sobre os anos 1870 são frutos da jovem disciplina da criometria, ou história econômica. Sion Kuznets produziu nos anos 1940 o primeiro conjunto abrangente de tabelas sobre o crescimento nacional no século XIX, e seu aluno, Robert Gauman, dedicou grande parte de sua longa carreira a ampliá-las e melhorá-las. O trabalho de reconstrução é extraordinário. Pesquisadores passam anos mergulhados em relatórios de negócios e comércio para identificar arcanos como ciclos de estoque. A informação é consistente e não deixa dúvidas. A década de 1870 foi de um crescimento muito forte. Dependendo do seu ponto de partida, ou se usar médias de 5 anos, como preferem Kuznets e Gauman, os níveis de crescimento médio reais, descontada a inflação, estava entre 4,5% e 6%. Entre as taxas de crescimentos mais aceleradas, se não a mais acelerada, já registradas para uma década. Uma análise mais recente estabelece o crescimento anual real para a década em impressionantes 6,7% e o crescimento da renda per capita em 3,9%. Ambos provavelmente os mais rápidos em todos os tempos. Houve uma recessão em 1874, depois de um 1872 espetacular e um 1873 quase estagnado. A partir de então, o crescimento se recuperou com intensidade, mantendo um ritmo vigoroso por boa parte dos anos 1880. Em uma época de grande imigração e de um crescimento populacional rápido, o consumo real por pessoa cresceu quase 50% ao longo da década,
Nenhum país da Europa tinha números tão expressivos. A construção de ferrovias, claro, desacelerou-se dramaticamente, em especial no meio da década. Mas quase todas as outras medidas de avaliação de produção, incluindo o volume de carga transportados pelas ferrovias, subiam com força. A população cresceu entre 26% em 1870 a 1880, mas o consumo de combustíveis dobrou e o consumo de metais triplicou. A produção de petróleo cresceu 5 vezes e o valor real da produção industrial aumentou em 2/3. Em 1870, os Estados Unidos praticamente não tinham produção de aço, mas no início dos anos 1880 já brigavam pela liderança com a Grã-Bretanha. Henry Frick, principal negociante de coke da Pensilvânia, para a fusão e refino do aço e do ferro, recordavam os anos 1870 como uma época terrível, apesar de sua produção de coque ter triplicado na segunda metade da década. A produção e o consumo de alimentos cresceram de modo espetacular. O consumo doméstico de grãos e algodão aumentou em 50%, enquanto as exportações de trigo triplicaram, as de milho quadruplicaram e as de algodão cresceram 60%. O consumo de carne per capita aumentou em 20%, enquanto as exportações cresceram 9 vezes. O emprego também cresceu com regularidade, a uma taxa anual média de 3%, contra um crescimento populacional anual de 2,3%. No fim da década, os americanos estavam mais bem alimentados, vestidos e educados, tinham produtos de metal, como fogões, banheiras e maquinários, e tinham muito mais probabilidades de gozar os benefícios da iluminação artificial. Então, por que se percebia uma depressão? O motivo foi que a queda forte e constante dos preços, que não terminou com a década. O índice de preços no atacado caiu 25% entre 1870 e 1880. Uma redução que continuou pelos anos 1880 com um índice cerca de 50% menor, antes de se estabilizar na inflação de praticamente zero nos anos 1890. Os preços em baixa se refletiam na redução da renda pessoal. Como a maioria dos preços caía mais rápido do que a renda real teve forte crescimento, mas pagamentos cada vez menores. O retorno financeiro reduzido na venda de safras ainda tinha um efeito terrível. Um pequeno grupo de analistas da época especulou que a queda nos preços estava dando à classe assalariada um comando maior sobre as necessidades e confortos da vida. Nota de rodapé. Uma questão importante, mesmo sem uma resposta precisa, é como se saíam os trabalhadores não qualificados dessa época. Sem dúvida, havia um crescimento dos empregos não qualificados, mas havia forte concorrência dos imigrantes que chegavam e dos escravos recém-libertos. Uma pesquisadora compilou em 1905 uma série de salários de trabalhadores sem qualificação, cobrindo a maior parte do século XIX. Suas descobertas sugerem que os salários de profissionais não especializados caíram com maior rapidez que os preços nos anos 1870. Os salários caíram em 31%, os preços no atacado em 25%. Mas os trabalhadores mais que compensaram isso nos anos 1880. Os salários cresceram 17%, os preços caíram 13%. Essas séries de dados são, no melhor dos casos, impressionistas, mas infelizmente são as melhores que há. Fim da nota de rodapé. Mas o americano médio era um fazendeiro ou um artesão.
uma dona de casa ou um comerciante de pequena cidade, e não tinha como saber o que estava acontecendo com os níveis gerais do preço. Como as pessoas em qualquer idade, à medida que sua renda normal caía, elas se esqueciam das cortinas novas, ferramentas e lampiões de querosene. Pelo que eles entendiam, estavam ficando mais pobres e não estavam nada satisfeitos com isso. Mas não é que as pessoas tenham apenas sido enganadas. Uma reestruturação de preços tão dramática e em escala tão ampla, da mesma forma como em um período de inflação alta, pegou grande número de empresas e trabalhadores do lado errado do ajuste. O setor financeiro sofreu um golpe violento. As ações das ferrovias chegaram a cair 60%, e a maioria das ações de outros setores privados, como os papéis de empresas produtoras de carvão e ferro, estava fortemente ligada à sorte das ferrovias. Em teoria, preços em queda beneficiam credores, mas o realinhamento foi radical o suficiente para provocar abalos em todos os lados. A taxa anual de falência dobrou e muitos bancos de poupança faliram quando foram pegos em uma combinação mal-sucedida entre depósito em queda e o valor nominal de seus empréstimos. Há relatos de que em cidades importantes os salários caíram com muito mais rapidez que os preços dos alimentos. Organizações de caridade na cidade de Nova York relataram que o número de pessoas atendidas tinha quadruplicado, chegando a 20 mil, e as obras públicas praticamente pararam. Apesar disso se dever, em parte, à mão fechada do governo, que sucedeu à desgraçada máquina de Tweed. A construção da ponte do Brooklyn, por outro lado, o maior projeto da história da cidade até então, continuou ao longo da década. Ainda assim, quando relatos da época insistem em afirmar como as coisas estavam mal, apontam principalmente para a redução de preços, como se uma queda de 20% nos preços do varejo representasse uma verdadeira perda de valor. Uma análise da época muito citada, por exemplo, registrou as receitas das ferrovias, produção de lingotes de ferro e carvão, exportações de mercadorias e consumo de algodão, todas em termos de preço. O ferro-guse estava fortemente ligado à construção de ferrovias e, de fato, sofreu uma década terrível. Os preços caíram pela metade entre 1873 e 1876. Os volumes caíram em 25%. Mas tanto a produção de algodão quanto a de carvão cresceram consistentemente em unidades físicas, com variações mínimas de ano para ano, apesar de o resultado em termos de preço não mudar. As exportações estavam fortes mesmo em termos de preço. As grandes exportações das safras de 1873 e 74, por outro lado, foram mais fortes do que as registradas em qualquer ano anterior. Além de tudo, entre 1870 e 1880, as exportações cresceram 96% em valor e, sem dúvida, consideravelmente mais do que isso, se levarmos em conta a deflação. Muitos relatos de sofrimento são nitidamente fantasiosos. As estimativas de desemprego em meados da década de 1970 vão de 500 mil a 5 milhões. Os números mais altos são bastante implausíveis. A força de trabalho era de 13 milhões, mais da metade trabalhando em fazendas. A afirmação do Chronicle, em 1874, de que pelo menos 500 mil de homens perderam seus empregos em parte ou totalmente com a interrupção da construção de ferrovias, não pode ter sido verdade. Mesmo nas estimativas mais radicais de redução de empregos feitas por empreiteiros externos, havia apenas 230 mil operários nas ferrovias e 78 mil operários envolvidos na produção siderúrgica primária. A produção primária de ferro e aços incluía trilhos, mas não a maioria dos produtos finais. Uma estimativa moderna da perda de empregos na produção de aço e ferro, que era dirigida principalmente para as ferrovias, relacionada ao crash
foi de apenas 21 mil. Não há dados confiáveis sobre as flutuações de emprego ano a ano para esse período, mas informações baseadas nos censos populacionais feitos a cada década mostram que o emprego total cresce cerca de 40% entre 1870 e 1880, de 13 para 18 milhões. É de se duvidar que um crescimento tão forte tenha sido acompanhado de desemprego em massa na metade da década. Apesar de o Chronicle ter conhecimento das demissões em grandes siderúrgicas, a grande maioria dos operários da indústria estava espalhada pelo país, em oficinas artesanais ou em fábricas de tamanho modesto. Fora dos negócios relacionados às ferrovias, há poucos sinais de declínio. A produção anual de máquinas de costura Singer, por exemplo, quadruplicou ao longo da década, chegando a 500 mil unidades em 1880. Sem sequer um ano de redução. A fábrica de carroças e carruagem Studebaker dobrou sua produção entre 1872 e 74, quando ela foi interrompida por um incêndio. A empresa reconstruiu a fábrica e deu continuidade ao forte crescimento. Os produtores têxteis da Filadélfia, em sua maioria artesanais, dobraram as vagas nos anos 1870. Enquanto a indústria joalheira em Providence também desfrutou de um crescimento saudável. Nota de rodapé entre os produtores têxteis da Filadélfia. Quando as provas claras do crescimento rápido contradizem a tradição da depressão, os historiadores costumam cair em paradoxismo, como, abre aspas, apesar do declínio da década de 1870, os setores têxteis da Filadélfia tiveram forte expansão. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Just for the day, gonna take all the trouble and put it Ei, a McCormick Reaper teve vários anos ruins, mas além do abalo do incêndio de Chicago em 1871, seus maiores problemas eram falhas nas fábricas e lutas internas entre os irmãos McCormick, não a redução da demanda. Foi nessa época que o meio oeste começou a dominar a produção de grãos. A área destinada à produção de trigo cresceu 75%, principalmente em fazendas maiores, que eram muito dependentes de maquinário moderno. O período foi muito difícil para os trabalhadores das ferrovias, pois elas estavam sob terrível ameaça. A Pensilvânia, geralmente considerada a ferrovia mais bem administrada, foi muito violentada por seu programa de aquisições defensivas em relação aos ataques de Gold no início da década, e se viu em um aperto financeiro sério durante os abalos no mercado financeiro pós-Cook. Mas apesar de Tom Scott ter reclamado muito dos preços em queda, ele cortou custos com tamanha agressividade que, na verdade, os ganhos da Pensilvânia aumentaram, mesmo no ano de recessão de 1874. Os preços da tonelada quilômetro transportado tinham caído em mais da metade desde a guerra, segundo uma análise interna. Mas ano após ano, com o aumento dos carregamentos, a ferrovia sempre ganhou um pouco mais de meio centavo por tonelada milha, com variação para cima ou para baixo de centésimos de centavo. A Pensilvânia não era um caso isolado. O relatório anual PURS mostra que, em todo o país, as margens de operação das ferrovias aumentaram um pouco durante os anos 1870. O problema das ferrovias era que elas tinham alto grau de alavancagem. E o fardo dos juros e dividendos fixos tornou-se cada vez pior à medida que se instalava a deflação, o que explica o grande número de defaults. Nota de rodapé em grau de alavancagem. A teoria preponderante no investimento das ferrovias era que o fluxo de caixa operacional, receitas menos despesas operacionais, pertencia aos investidores,
Por isso, as ferrovias costumavam ficar com pequenas reservas de dinheiro depois de pagar vários dividendos e juros. Investimentos de capital, assim como extensões de linhas, deviam ser financiados por novas emissões de ações, não pela retenção de ganhos. Como os dividendos se baseavam no valor nominal das ações, eram fixados em termos de dólares, assim como os juros vinculados. O que explica o alto número de defaults são os dividendos fixos e o serviço da dívida com receitas nominais em queda, não a redução de margens de operação. E que ninguém derrame lágrimas pelos investidores. Como a maioria das ações das ferrovias era negociada bem abaixo do par e, em geral, pagava dividendos de 7 a 10% sobre o valor nominal, oferecia rendimentos inesperados, que devem ter compensado totalmente o risco adicional. Fim da nota de rodapé. O Conselho da Pensilvânia, além disso, como a maioria das ferrovias, deixou bem claro que manter a confiança de seus investidores tinha prioridade sobre todo o resto, e eles foram especialmente duros com os trabalhadores. Durante as greves de 1877, o Baltimore Sun reconheceu, abre aspas, o nível da luta pela vida dos trabalhadores das ferrovias é muito triste. Muitos deles afirmam que era melhor passar fome sem trabalhar do que passar fome trabalhando. Fecha aspas. Até o Chronicle escreveu em um editorial, abre aspas, aqueles que falam leviandade sobre o assunto, dizendo que $1 por dia é suficiente para o pão, e quem não consegue viver com pão e água não é homem de verdade, não mostram uma cabeça inteligente, nem um coração sensível. Fecha aspas. Os administradores de ferrovia podiam ter aprendido outro truque com Jay Gould, que em 1877 administravam a Union Pacific. Ao contrário de seus contemporâneos, ele não carregava o fardo de ideologias de patrão-empregado, ou de ideologias de qualquer tipo. Ele imediatamente se reuniu com os líderes da greve, fez algumas concessões modestas e todos voltaram ao trabalho, alegremente. Choque de oferta? Mas se a produção crescia, permanece a pergunta, por que os preços caíam? A explicação mais simples é que isso foi consequência da volta dos Estados Unidos ao padrão ouro, em 1879. Depois do Gold Corner, de Jay Gould, em 1872, o papel moeda se estabilizara com uma faixa de $125 a $130, por $100 em ouro. Alcançar a paridade com o ouro e a libra britânica, portanto, iria exigir uma valorização de cerca de 25% do papel moeda. Com a elevação do valor do dólar americano, os preços dos bens em papel moeda deveriam cair. E na verdade caiu em cerca de 25% ao longo da década. As reservas de ouros internacionais também estavam baixas, o que da mesma forma tinha a tendência de pressionar a queda dos preços em uma era de produção crescente. Mas a explicação monetarista padrão para a queda nos preços não se encaixa bem com os fatos. Se o governo quisesse valorizar o papel moeda até alcançar a paridade com o ouro, teria restringido seu suprimento e aumentado as taxas de juros. Lincoln sugeriu exatamente essa estratégia para seu segundo mandato, mas assim que a política de arroxo monetário começou a incomodar, o Congresso forçou o novo governo de Andrew Johnson a recuar.
A partir daí, praticamente não há sinais de arroxo monetário, até a restauração da paridade ouro-papel, em 1º de janeiro de 1879. Na verdade, durante a maior parte da década de 1870, o dinheiro era fácil e as taxas de juros caíam. O Chronicle, que documentara o grande arroxo monetário em 1873, na primavera seguinte estava maravilhado e escreveu, abre aspas, o dinheiro é tão abundante que os bancos têm dificuldades para emprestá-los, fecha aspas. E um ano mais tarde escreveu que o mercado financeiro, abre aspas, há muitos anos não mostra tamanha tranquilidade quanto agora, fecha aspas. Quando o governo de Rutherford B. Hayes assumiu em 1877, os superávites comerciais americanos já estavam pressionando o papel moeda na direção da paridade. Empresas de importação e exportação começaram a substituir o papel moeda por ouro muito antes da data da retomada oficial, que acabou sendo um anticlímax. No dia da retomada, na bolsa de ouro, alguém escreveu PAR em grandes letras de forma na lousa, onde os preços eram registrados, e todos foram embora para casa. Não houve sequer uma festa. Os anos 1870 parecem ter sido um caso raro de choque de oferta. Um choque de oferta é uma coisa boa. É o termo infeliz que os economistas usam para uma melhoria repentina e permanente na capacidade de produção, o que o presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, recentemente chamou de uma mudança de paradigma. Com os investimentos maciços em infraestrutura após a Guerra Civil, alimentados à força por gente como Jay Gould, os custos de transação estavam caindo como uma pedra. A comunicação por telégrafo e carbograma reduzia os custos dos serviços financeiros. John Rockefeller estava ensinando ao mundo que os preços mais baixos significavam mercados maiores e lucros mais altos. Inovações nas ferrovias, como o conhecimento de carga multimodal, ou guia de embarque, e o escritório de contabilidade de carros, eliminaram inúmeros intermediários e etapas de manuseio. Com a guia de embarque, um cliente pagava uma tarifa única, e a guia acompanhava os produtos, assegurando o encaminhamento e o pagamento apropriado. A contabilidade de carros e a padronização gradual das bitolas permitiram que as linhas rebocassem os vagões de carga umas das outras em vez de descarregar e carregar os produtos. Economias de escalas estavam se firmando na produção da maioria dos produtos primários. O aço melhor e mais barato, que escoava das novas usinas siderúrgicas de Andrew Carnegie, tornaram possível a produção em massa de ferramentas e produtos de consumo, que custavam menos, duravam mais e funcionavam melhor do que qualquer coisa que havia antes. Em outras palavras, o realinhamento da moeda corrente veio como resultado de movimentos maiores. A libra esterlina britânica era o substituto do século XIX para o ouro, assim como o dólar depois da Segunda Guerra. Quando a capacidade de produção americana se equiparou e então ultrapassou a britânica, o dólar americano e a libra esterlina se realinharam sozinhos. A queda dos preços nominais significava força, não prostração. Desenvolvimentos paralelos, parecidos na Grã-Bretanha, sugerem o poder das forças que estavam em ação. Houve uma grande depressão britânica, que começou nos anos 1870, durou muito mais tempo do que a retração nos Estados Unidos, e exibiu muito da mesma dissonância entre percepções e dados essenciais. Como disse um historiador, abre aspas, sem dúvida, os preços caíram, mas quase todos os outros índices de atividade econômica, produção de ferro, cuja tonelagem dos navios construídos,
consumo de lã e algodões crus, números de exportação e importação, embarque e desembarque de cargas nos portos, frete ferroviário e tráfego de passageiros, depósito e transações bancárias, formação de sociedades anônimas por ações, lucro comercial, consumo per capita de trigo, carne, chá, cerveja e tabaco, mostravam tendência de alta. Fecha aspas. Mas assim como nos Estados Unidos, uma esmagadora massa de opinião concordava que as condições eram ruins. Apesar de os lamentos não partirem da massa das pessoas, que em sua maioria estava melhor, mas principalmente de industriais, negociantes e financistas. Na verdade, os britânicos tinham mais motivos para reclamar que os americanos, pois o quarto de século após 1870 foi um período de esvaziamento da indústria britânica. O crescimento real continuou e os padrões de vida se elevaram, mas a Grã-Bretanha definitivamente perdeu sua vantagem competitiva para os Estados Unidos, em quase todos os campos, e em especial na indústria, de maneira parecida com o ocorrido nos Estados Unidos nos anos 1970, quando houve um crescimento decente, apesar das recessões do petróleo, mas um abatimento muito forte com a perda da liderança competitiva para países como o Japão. Um dos desenvolvimentos mais notáveis nos Estados Unidos foi a industrialização da agropecuária, com a maior eficiência da produção e do transporte de grãos e carne. Os Estados Unidos dominaram os mercados internacionais de alimentos a partir de meados dos anos 1870, em uma concorrência voltada em particular para os preços. A transformação agrícola trouxe grande riqueza para o Noroeste e melhorou dietas, não apenas nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, tornou as vidas de um enorme número de pessoas simplesmente miserável. O nascimento da Fazenda Fábrica. Entre os resultados inesperados da falência de Jay Cooke estava uma grande expansão da ocupação de terras no distante noroeste, especialmente em Minnesota e no Vale Rio Red, nas Dakotas. A Northern Pacific recebera enormes concessões de tarefas federais, um total de cerca de 160 mil quilômetros quadrados. E muitos acionistas e credores optaram por receber em terra quando a empresa entrou em default. Pela primeira vez, capitalistas do leste estavam de posse de vastas extensões de terras, sem melhorias, no oeste. Uma campina plana, fértil, sem pedras ou árvores, como poucas outras no mundo. Um fazendeiro podia arar em linha reta por meses, segundo uma exagerada história local. Então se virar e fazer a colheita no caminho de volta. Essa terra era perfeita para a produção em massa de trigo e milho. Como capitalistas, os proprietários perceberam isso e começaram a investir. As fazendas Bonanza, assim chamadas por seus lucros enormes, eram fazendas de milhares de hectares com um gerenciamento de produção no mesmo estilo do das fábricas. A máxima mecanização, quadro de empregados residentes reduzido, grande dependência de trabalho sazonal e normalmente com proprietários e investidores não residentes. As operações se organizaram e padronizaram a tal ponto que eram desempenhadas em grande parte por não fazendeiros. O núcleo dos quadros gerenciais parecia o de uma empresa normal. Cortadores de custos, especialistas em compras. O trabalho agrícola foi dividido em tarefas simples, como carregar fardos, fazer a manutenção de enfardadeiras mecânicas e transportar equipamentos ou grãos.
Por isso, podia usar mais ou menos os mesmos trabalhadores e carreteiros empregados por uma refinaria de petróleo ou uma usina siderúrgica. As fazendas Bonanza nunca foram a maioria das fazendas do Nordeste. Sequer chegaram perto, mas elas estabeleceram um estilo e uma abordagem radicalmente diferentes para um problema tradicional. Uma fazenda Bonanza típica era a fazenda Cass Cheney, perto de Pargo, fundada em 1874 e financiada por George Cass, presidente da Northern Pacific, e George Cheney, um membro do Conselho da Ferrovia. Cass era um homem executivo de ferrovia competente, levado por Cook para Northern Pacific, tarde demais para evitar o colapso de 1873. Seu objetivo principal não era tanto ganhar dinheiro, apesar de terem ganhado bastante, mas demonstrar o valor dos ativos das ferrovias. Sua decisão mais interessante e importante foi contratar Oliver H. Dalrymple para administrar suas propriedades. Isso era arriscado, pois Dalrymple já havia falido devido às especulações com grãos, mas também trouxe o que os modernos gurus da administração chamam de estilo de gerenciamento transformativo. Ele era formado em Direito em Harvard. Foi para o Nordeste para advogar. Trocou essa atividade pela agricultura por um breve período. Foi o rei do trigo do Noroeste, com o desenvolvimento de uma fazenda de trigo de 1,2 mil hectares, estilo Bonanza, antes de perder tudo ao ir à bancarrota. Cass e Cheney tiveram a percepção de estruturar o esquema ideal de incentivo. Dalrymple foi bem pago desde o princípio, mas sua grande recompensa era que, se sua operação fosse um sucesso, ele poderia gradualmente obter sua propriedade. Cass e Cheney viveram seus momentos de tensão quando Dalrymple, como um mini Rockefeller, expandiu-se para os silos de grãos, transportando a vapor nos grandes lagos e uma série de empresas correlacionadas. Mas em apenas alguns anos, estava claro que as operações da fazenda eram um sucesso espetacular. A fazenda de Dalrymple tinha crescido para 12 mil hectares no início dos anos 1880, empregando mais de 2 mil pessoas em várias épocas dos anos. As propriedades totais de Dalrymple chegaram a 40 mil hectares, espalhados por toda aquela região. Desde o princípio, Dalrymple estabeleceu cronogramas de vários anos para preparar e melhorar a terra para o cultivo. Limpar a terra das duras raízes das gramas, das pradarias, era o investimento mais caro. Normalmente custava bem mais do que a terra não trabalhada. O cronograma de Dalrymple, que previa a limpeza e preparação de 2 mil novos hectares por ano, provavelmente não seria execuível sem as novas lâminas de aço para arados. Em 1878, o equipamento da Cass Cheney Dalrymple operava com 126 cavalos, 84 arados, 81 rastelos, 67 carroças, 30 semeadeiras, 8 máquinas de debulhar e 45 enfardadeiras. A aragem em geral era feita em seções de 1 milha quadrada, 640 acres. Enormes arados, puxados por até 5 cavalos, eram presos por correntes a outros 12 ou mais. E eles marchavam lado a lado, em linha reta, a distância de 1 milha, para minimizar o número de voltas que teriam de fazer. As atividades de rastelar, semear, colher e debulhar seguiam uma sequência quase militar. Em seguida, a terra era novamente arada, antes de congelar no inverno. As enfardadeiras automáticas chegavam a usar um vagão inteiro de encordoamento. Debulhadoras a vapor podiam processar 5 mil alqueires por dia e despejavam suas torrentes douradas em vagões de carga que aguardavam no ramal, que levava direto à fazenda. Nota de rodapé: em 5 mil alqueires.
antiga unidade de medida de capacidade para secos, equivalente a 36,27 litros. Fim da nota de rodapé. Em 1881, Dalrymple, com 36 debulhadoras, enchia 3 trens inteiros por dia, ou 30 mil alqueires. Em 1883, apenas alguns anos após Alexander Graham Bell demonstrar pela primeira vez o telefone, as maiores fazendas no Noroeste já haviam instalado conexões telefônicas em regiões mais distantes. No segundo ano completo de funcionamento, Dalrymple produziu trigo a um custo de 0,52 centavos de dólares, o alqueire, para um mercado que comprava por cerca de $1. Em 1890, as fazendas de trigo a oeste do Mississippi estavam produzindo talvez 1/4 de toda a produção mundial. Estavam em permanente evolução. A primeira geração de fazendas, por exemplo, dedicava-se exclusivamente ao trigo. Dalrymple chegava a importar a aveia para os cavalos. E levou um tempo para que elas aprendessem os limites da monocultura extrema. O fato de que os forasteiros costumavam ser fazendeiros de escritório, na verdade foi muito útil, pois eles não tinham aprendido tradições seculares, sentados no colo de seus pais, e por isso não perdiam tempo. Logo procuravam agrônomos em busca de informação sobre sementes, preservação da fertilidade e erosão. As faculdades financiadas pelas concessões de terras resultantes do Morrill Act de 1862, nessa época estavam formando suas primeiras levas de consultores, com treinamento científico. Com um Corn Belt importante, também se desenvolveu com o passar dos anos 1880. A produção de trigo tendia a mover-se para o oeste. A Califórnia era um centro importante nos anos 1890. Enquanto o milho permaneceu próximo de Chicago, já que a engorda com o milho era a última fase na preparação do gado para o abate. A produção em massa de grãos para o mercado alimentou a crescente indústria de farinha de Minneapolis. Pillsbury é um dos primeiros nomes importantes. A produtividade do trabalho aumentou de forma consistente. A primeira geração de fazendas Bonanza dobrou a produtividade do trabalho, e o aperfeiçoamento contínuo do maquinário, especialmente a chegada do motor a gasolina no início do século XX, dobrou-a outra vez. O vapor nunca teve muito impacto no trabalho do campo, devido ao custo da madeira ou do carvão usados como combustível. A produtividade da terra, na verdade, teve um declínio. Era mais barato preparar a terra nova do que poupar os lotes existentes. Então, a produtividade reduziu-se à medida que mais terras marginais entraram em produção. O desperdício extravagante de recursos naturais foi um fio condutor comum na história do desenvolvimento americano. Interações mais sutis entre ferrovias, empresas de telégrafo e os mercados de grãos, no auge de 25 anos de crescimento contínuo, também pagaram grandes dividendos de produtividade. Pouco tempo antes, os fazendeiros ensacavam esses grãos e os vendiam, em consignação aos negociantes. Documentos comerciais tradicionais acompanhavam os grãos até a venda final, para que o pagamento fizesse o caminho de volta pelas montanhas e chegasse ao fazendeiro. Muitos dedos tiravam pedacinhos do dinheiro no caminho. Como o fazendeiro normalmente não podia esperar por seu dinheiro, ele vendia sua nota para um banco local com grande desconto.
Entretanto, em meados dos anos 1870, havia um sistema nacional totalmente integrado de bolsas de grãos, com armazenagem em silos, padrões de classificação e pesagem e um mercado futuro telegráfico chamado de Grain Cow. Todos com base em cronogramas de entrega precisos e confiáveis das ferrovias. Os grãos foram transformados em commodities. Os alqueires de trigo dos fazendeiros passavam a ser certificados com X alqueires de trigo de inverno vermelho, número 2. E podiam ser comprados e vendidos por meio de sistema de preços telegráfico, quase em tempo real. Fazendeiros e grandes usuários de grãos, como a Pillsbury, podiam fazer seus negócios antes mesmo que os campos fossem plantados, se quisessem, e se proteger fazendo raiding nas bolsas. Nota de rodapé em raiding. Transação compensatória que visa a proteger operadores financeiros contra prejuízos na oscilação de preços. Proteção cambial. Fim da nota de rodapé. Grandes custos friccionais ou puro desperdício econômico, como os grandes descontos antes cobrados sobre as notas dos fazendeiros, desapareceram. As comissões e os custos de transação reduziram-se ao mínimo, os preços caíram, mas o volume bruto e os lucros cresceram, enquanto a estabilidade crescente alimentava o crescimento de marcas nacionais de cereais e farinha. A linha de desmontagem. Aproximado da Fazenda Bonanza se desenvolveu mais ou menos simultaneamente na indústria de carne. O rancho de gado texano nasceu da devastação da Guerra Civil. A produção de gado bovino e suíno pré-guerra distribuía-se pelos estados centro-atlânticos e os chamados Border States, estados limítrofes, e acompanhava a costa das Carolinas até a Louisiana. Nota de rodapé. Em limítrofes. Estados limítrofes ou de fronteira: Delaware, Maryland, Nova Jersey, New York, Pensilvânia, Washington D.C., West Virginia, Kentucky e Missouri. Em algumas fontes, Delaware, Maryland e as Virgínias são considerados border states. Fim da nota de rodapé. Golpe duro com o conflito, com perdas de até 20% no norte e 50% no sul. O preço da carne estava muito alto depois da guerra e variava até 8 vezes de região para região. Os empresários logo perceberam que as pastagens abertas do Texas eram um lar de milhões de bois semi-selvagens, a maioria dos Longhorns no Texas. O problema com os Longhorns era o fato de serem portadores de uma devastadora doença bovina transmitida pelo carrapato, o qual o Longhorn era imune, e muitos estados proibiam a passagem de Longhorns por seus territórios. Em 1867, um comprador de gado de 29 anos de Illinois, chamado Joseph McCoy, convenceu a Union Pacific a operar uma rota para transportar gado até Abilene, no Kansas. Levou a melhor sobre as legislaturas estaduais e conseguiu autorização para a passagem dos novilhos texanos. A iniciativa de McCoy deu origem a Long Drive, a condução de grandes rebanhos do Texas até Abilene, e ao romance de cowboy e das cidades de gado. Nos anos 1880, Jay Gould estendeu um sistema ferroviário amplo, mais ou menos unificado, por todo o sudoeste, condenando a Long Drive ao domínio do Daimyo Naval. Nota de rodapé.
revistas populares com aventuras, grande parte delas de cowboys, que custavam 10 centavos de dólares, ou um dime. Fim da nota de rodapé. O capital do leste e da Europa logo afluiu para a criação em larga escala. O arame farpado pode ter sido a invenção essencial, apesar de as atitudes negligentes do governo federal e das ferrovias com suas concessões de terra também terem ajudado. Muitos criadores simplesmente usavam as terras desocupadas, sem pretensão ao direito de propriedade. O rancho XIT, organizado em meados dos anos 1870, com mais de 1,2 milhões de hectares e de 10 mil quilômetros de arame farpado, foi o maior da história americana. Indícios disponíveis sugerem que fazendas grandes eram bastante lucrativas. Um dos primeiros ranchos de propriedade britânica, uma faixa de terra de 200 mil hectares, organizada em 1881, recebeu dividendos de 28% em seu primeiro ano. Entretanto, levar o gado até os mercados distantes nunca foi algo fácil e sem problemas. Os Longhorns não eram conhecidos por sua docilidade e antes da era das pontes sobre o Mississippi, tinham de ser descarregados para cruzar o rio sobre balsas. Um jornal de St. Louis escreveu em 1872, abre aspas, ontem foi um bom dia para os novilhos texanos em alvoroço. Eles podiam ser vistos em quase todos os lugares da cidade. Um novilho texano, quando está de bom humor, pode fazer com que as coisas fiquem bem mais animadas em uma rua cheia. Várias áreas de nossa cidade ontem ficaram bem movimentadas por essa razão. Uma dessas figuras, com chifres de quase 1 metro, teve uma longa entrevista com o Sr. Lawrence Ford, da Bridge Beach Corporation, na esquina da Chestnut com a Commercial Street, e foi muito sociável. Fecha aspas. Mesmo com as pontes, a grande distância entre os ranchos e os consumidores era um problema para a lucratividade. Em 1880, quando 80% dos americanos moravam a leste de Mississippi, quase 60% do gado era criado no oeste. Novilhos viajavam de trem por milhares de quilômetros, eram embarcados em armazéns nas regiões onde eram criados, levados para os pontos de baldeação como Chicago e de lá até os principais centros populacionais na costa leste. O abate e a preparação eram feitos por milhares de açougueiros locais. Em áreas urbanas, muitos deles eram empresários importantes do ramo da preparação e como intermediários de carne para varejistas. Era óbvio que uma grande economia podia ser obtida com o processamento dos animais em local mais próximo às fazendas. Novilhos vivos ocupavam 3 vezes mais espaço nos vagões que seu equivalente em produtos preparados. Eles perdiam peso durante o transporte, morriam no caminho e tinham de ser desembarcados para beber água e serem alimentados por todo o trajeto. A chave era a refrigeração. A carne fresca tinha apenas 1 semana de vida útil nas prateleiras, mas a distribuição a partir de um lugar como Chicago levava 3 semanas. Produtores de leite do leste tinham começado a usar vagões de carga com paredes recheadas de gelo nos anos 1850. E um abatedor da Louisiana, George Hammond, fez experiências com carregamentos refrigerados de carne preparada para negociantes de Boston já em 1869. Mas seus vagões não eram eficientes para o transporte no verão, e sua carne às vezes se estragava, mesmo no inverno. Coube a Gustavus Swift, um açougueiro de Massachusetts, romper a barreira da refrigeração, com um projeto que acrescentava um sistema mecânico de circulação com um ar forçado. Ele fez uma demonstração com um vagão protótipo, que enviou carne de boa qualidade de Chicago para seu irmão, que também era açougueiro em Boston, com um belo lucro. Para sua decepção, as ferrovias não demonstraram interesse pelo vagão novo, e muitas chegaram a se recusar a levá-lo. A resistência das ferrovias não foi surpresa.
todas as empresas perceberam que o crescimento no transporte de gado era uma excelente oportunidade de ganhos, e a maioria estava fazendo investimentos importantes em estábulos, currais e carros especiais para transporte de animais. Swift não era um homem rico, mas conseguiu juntar o dinheiro para 10 vagões e encontrou uma ferrovia canadense disposta a transportá-los. Eles foram um sucesso imediato, permitindo uma grande redução de preço sobre os açougueiros locais desde o começo. Swift e seu irmão abriram a Swift Packing Corporation e Gustavus mudou-se para Chicago, enquanto seu irmão cuidava do marketing da carne do Oeste por toda a costa leste. As ferrovias se renderam e em pouco mais de meia década toda a indústria tinha sido transformada. Philip Armour, um nativo de Nova York que fez uma pequena fortuna como açougueiro na corrida de ouro da Califórnia, entrou imediatamente no ramo do transporte refrigerado e logo desafiava Swift pela liderança na indústria. Armour pode ter sido o primeiro a perceber que os custos de distribuição superavam os custos de abate e embalagem. De forma parecida com o que Rockefeller fez com o petróleo, Armour eliminou os intermediários locais, estabelecendo centros regionais de finalização da preparação e fornecendo até os serviços de varejos com base em trens para cidades rurais. Os frigoríficos se viram no mesmo lugar privilegiado que as refinarias de petróleo, no controle do gargalo entre uma criação de gado multiforme e desorganizada e um mercado consumidor extremamente disperso. A indústria em muito pouco tempo se consolidou em 4 figuras principais: Swift, Armour, Hammond e Nelson Morris, outro abatedor de Chicago, com algumas outras firmas como a Wilson ou a Kudahis, que de vez em quando ficavam com a 5ª posição. A maioria das empresas expandiu suas propriedades verticalmente na cadeia de valores. De estábulos e fazendas a centros de distribuição atacadistas tão distantes quanto Tóquio e Xangai. Os grandes abatedouros eram o coração do negócio. A maioria deles estava em Chicago, mas outros eram montados constantemente em Omaha, St. Louis e outros locais do Oeste. A linha de desmontagem do abatedouro, uma inspiração para as fábricas de Henry Ford, tornou-se uma das maravilhas sinistras do mundo. A atriz Sarah Bernhardt, depois de uma visita, disse que "Ai, elas são horrendas, mas fascinantes." Um novilho era empurrado por uma rampa. Um trabalhador chamado de knocker o acertava com uma marreta. E ele era erguido por um gancho e movido com rapidez por calhas, cortadores, desmembradores, peladores, evisceradores, serradores de carcaças, sangradores e retalhadores. Havia até 78 funções diferentes em uma linha de desmontagens de carne. Era um trabalho rápido, duro e perigoso. A velocidade da linha e a confusão de instrumentos perversamente afiados cobravam um preço alto em ferimentos e morte entre os trabalhadores. O custo de abate e embalagem caíram 7 vezes. A escala da operação ainda criou oportunidades de lucros com derivados. Um dos primeiros investimentos de Armour foi uma fábrica de cola, e todos os frigoríficos se expandiram agressivamente em couro, óleos e sebo. O processamento de suínos tinha alguns detalhes diferentes, mas o padrão de desenvolvimento foi mais ou menos o mesmo. O consumo de carne per capita cresceu rapidamente, em especial nos anos 1880, à medida que o impacto total do sistema de fábricas se fez sentir. A transformação na indústria alimentícia
e ilustra os distúrbios diários de um crescimento acelerado. Em termos produtivos, o país estava nitidamente em uma grande agitação. O resultado físico da combinação de fatores de produção dos bens manufaturados e alimentos subiu muito. O nível de emprego crescia mais rápido que a população. As pessoas estavam comendo melhor e tinham mais poder de compra real. Mas velhos modos de vida, expectativas há muito estabelecidas, todos os padrões fixos usados para avaliar estatura e progresso foram arrancados do lugar com violência. Nas fazendas de Dalrymple, trabalhadores sazonais superavam o quadro de funcionários fixos, que trabalhavam por todo o ano na razão de 20 para 1. Os temporários eram, em sua maioria, homens sérios e trabalhadores, não vadios e vagabundos, e seguiam uma rota razoavelmente definida, do trabalho de primavera nos campos do Sudeste às colheitas de outono no Noroeste, e acampamentos de lenhadores no inverno. As condições de vida nas fazendas Bonanza e nos acampamentos de lenhadores costumavam ser bem decentes. Quantidades prodigiosas de trabalho físico duro exigiam homens fortes, que tinham de ser bem alimentados e alojados em condições saudáveis. Mas, mesmo com o maior dos confortos, quantos desses homens teriam aspirado a uma vida assim? Onde estava a oportunidade de se casar, estabelecer raízes e criar uma família? Ou de economizar aquele excedente, por meio do qual, como prometera Abraham Lincoln, um homem compra ferramentas ou terra para si mesmo? Então trabalha por conta própria, por mais um período, e depois de um tempo contrata outro iniciante para ajudá-lo. Não é surpresa que os protestos veementes que vicejaram pelo Farm Belt nos anos 1870, os Grangers, granjeiros, são os mais conhecidos, tivessem o tema comum da vitimização por forças impessoais, ferrovias capitalistas do leste, especuladores dos mercados de commodities. Nota de rodapé em Grangers. Deixa eu ver o número aqui. Ok. O Granger Movement foi um movimento de fazendeiro norte-americano originalmente fundado em Washington, em 1867. No início, era semelhante à maçonaria, e entre seus objetivos estava conseguir vantagens políticas e econômicas. Por estados, Granger, o autor quer dizer os estados onde os movimentos eram mais fortes. O movimento Granger arregimentou uma massa de seguidores em meados dos anos 1870, mas depois disso perdeu continuamente importância. Seu enfoque primordial era a regulação dos preços das ferrovias. Vários estados do Oeste passaram a leis Granger. A maioria delas teve pouco efeito, talvez com exceção de Illinois. As ferrovias costumavam combater exigências de uniformidade com grandes aumentos de todos os preços, forçando as legislaturas a recuar. Para a maioria dos propósitos, elas foram substituídas pela Lei Federal de Comércio Interestadual, de 1887. Fim da nota de rodapé. Os dados frios não confirmam praticamente qualquer de suas reclamações. As ferrovias, às vezes, exploravam posições monopolistas em conexões locais, mas o preço dos fretes caiu pelo menos com a mesma rapidez que os preços agrícolas no período do pós-guerra e depois da metade dos anos 1880, com muito mais velocidade. Nota de rodapé em conexões locais. Preços mais altos para trechos curtos, porém não significavam necessariamente exploração, como supunham os reformadores. Rotas curtas tinham operação consideravelmente mais cara, devido às paradas mais frequentes e um investimento maior por quilômetro em estações e instalações de carregamento. A Comissão Interestadual de Comércio chegou a igualar os preços,
forçando empresas que operavam rotas de longa distância a subsidiar empresas locais. Boa política, mas péssima economia. Fim da nota de rodapé. Her daddy's waiting up till 12:30 when they come sneaking up the wall. He says, young lady, get on up to your room. Em geral, os fazendeiros não tinham hipotecas pesadas. Na verdade, apenas 1/3 de todos os fazendeiros tinham hipotecas. Em parte porque o Homestead Act e as concessões de área para as ferrovias tornavam a terra muito barata. Ferrovias como a Northern Pacific estavam desesperadas para pôr terra nas mãos de fazendeiros geradores de mais fretes. As taxas de juros caíam consistentemente e concessores de empréstimo estavam sempre à procura de clientes. Há provas de que os prestamistas raras vezes executavam fazendas inadimplentes. Quando os tempos eram ruins, simplesmente não valia a pena. Além disso, os termos de negócio do fim do século XIX viraram-se a favor dos fazendeiros. Cada vez eram necessários menos alqueires de trigo para comprar uma colheitadeira ou uma peça de tecido de qualidade. Mas são os perigos ocultos, mal compreendidos, que deixam você paranoico. A maioria dos fazendeiros teria ficado aterrorizada com o deslocamento de seus mercados. Fazendas tradicionais eram diversificadas. Mesmo em um ano fraco, uma família de fazendeiros costumava ter comida suficiente e, em caso de adversidade, podia produzir em casa quase tudo do que precisavam para atender suas necessidades. A geração pré-guerra dos produtores de trigo do leste também estava próxima de seus mercados e podia compreender e, de certa forma, antecipar os altos e baixos no comportamento de seus consumidores. Mas um plantador de monocultura mecanizada na planície noroeste vivia em um mundo mais volátil. Uma mudança nos padrões meteorológicos nas estepes russas podia acabar com seu ano. A especialização e a mecanização aumentaram receitas e lucros, mas também multiplicaram o risco de um fracasso catastrófico. Homens que se orgulhavam de saber administrar colheitas trabalhavam sob a luz de lampiões de querosene até tarde da noite, debruçados sobre balanços financeiros. Segundo os números, os tempos eram bons, mas a perda de controle era assustadora. A indústria frigorífica é um excelente exemplo de como a industrialização estava criando bilhões de empregos. No fim do século, os frigoríficos eram os maiores empregadores industriais do país. Mas isso era um triste consolo para os açougueiros e atacadistas intermediários, eliminados por Swift e Armour. A modernização abrupta deve ter aumentado muito os níveis de desemprego friccional, mesmo com o grande aumento no número geral de postos de trabalho. Os novos empregos estavam no lugar errado, ou eram tarefas que trabalhadores qualificados jamais pensariam em aceitar, pelo menos no começo. A modernização também foi muito dura com os pequenos negociantes. Os frigoríficos não eram a única das grandes indústrias a assumir o controle sobre suas próprias cadeias de distribuição e varejo. A Singer Sewing Machine é um exemplo antigo. O radicalismo americano nascia tipicamente na pequena burguesia. Essas pessoas, não os pobres oprimidos, foram as primeiras vítimas da modernização. Por fim, uma grande parte dos empregos na nova economia industrial era simplesmente terrível. Uma linha de produção de um frigorífico do século XIX era uma visão medieval do inferno. Sangrenta, imunda, infatigável, que não perdoava sequer o menor deslize ou erro. Sem falar no frio congelante. Todas as fábricas eram refrigeradas para poder funcionar durante todo o ano. Não havia horas de trabalhos definidos. Mesmo os trabalhadores de longo prazo apareciam todos os dias e trabalhavam muito ou pouco que lhes era ordenado. Quase todo o pagamento era por produção. Os salários aumentaram muito nos primeiros 20 anos de industrialização, especialmente em termos reais,
Mas as jornadas ficaram maiores e as linhas de produção mais rápidas também. Camponeses irlandeses e poloneses estavam muito satisfeitos em conseguir empregos em frigoríficos. Provavelmente, os dois tinham vivido a verdadeira fome. Mas a linha de desmontagem era um mundo à parte do Éden industrial do empreendimento artesanal, que Lincoln previra como o futuro dos Estados Unidos. As indústrias extrativistas e de infraestrutura dos Estados Unidos, petróleo, aço e ferrovias, seguiam no rumo da modernidade com ainda mais rapidez que a agricultura, o que era muito conveniente para os apóstolos do progresso como Andrew Carnegie, John Rockefeller e Jay Gould. A maioria dos homens de negócios reagiu com medo aos abalos violentos dos anos 1870. Os predadores no topo da cadeia alimentar viram apenas um mundo de oportunidades perfeitas. Fim do capítulo. Obrigado pela presença, meu jovem magnata. Te encontro no próximo capítulo. Valeu! Bye!